Olá, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Estamos aí com mais uma videoaula com o professor Luiz Carlos aqui. Hoje, nossa aula de número 18 é referente ao sexto ano. Hoje nós vamos trabalhar frações mistas ou impróprias. Essas frações também são chamadas de frações compostas. Mas antes vamos fazer aquela correção da atividade da aula passada, referente aí à aula 17. Então, vamos lá, direto para a nossa correção. De acordo com o que vimos aí na aula passada, foi operações básicas entre frações. No caso, foi a multiplicação e a divisão. Vamos fazer a correção dessa atividade. Em seguida, a gente parte para a nossa aula de hoje, prosseguindo aí com a parte de álgebra. A primeira questão determina o valor da expressão com frações. No caso aqui nós temos 1/4 que multiplica 3 meios vezes 2/3. Vamos fazer essa multiplicação aqui e encontrar a solução para a nossa atividade aqui. Então vamos lá, 1/4 que multiplica 3 meios, ou 3/2, vezes 2/3. Então, essa multiplicação aqui, ela é feita multiplicando os numeradores. 1 que multiplica 3, que multiplica 2, sobre 4, que multiplica 2, que multiplica 3. Denominador multiplicando denominador. Note que aqui nós podemos fazer simplificações e já encontrar a resposta direta. Caso vocês não estejam vendo essa maneira de simplificar, vocês podem multiplicar normalmente, só que no final vai ter que encontrar a fração reduzida. Para o caso aqui, veja que esse 3 pode eliminar esse 3. Esse 2 aqui pode eliminar esse 2. Quando a gente faz esse tipo de divisão, 3 dividido por 3 dá 1. Deixa eu colocar aqui em cima. 2 dividido por 2 dá 1 e 1. Não é nem necessário colocar, mas eu estou colocando para vocês entenderem de onde é que vai ficar esses resultados. 1 que multiplica 1, que multiplica 1, dá igual a 1. 4 vezes 1 vezes 1 dá igual a 4. Se não colocasse esses valores aqui iguais a 1, também estaria correto, era só colocar 1/4 ali na frente. E a resposta correta, letra A. Ok. Vamos partir para a questão 2. A questão 2, a expressão aqui é uma divisão entre 2/5 por 4 sobre 11. Basta você fazer o seguinte aqui, ó. Para dividir frações, repete a fração que está aqui acima, 2/5, e a gente vai transformar isso aqui numa multiplicação, porque na verdade divisão de frações ela não é possível. É possível sim, mas tem que saber o resultado direto.
Vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Repetir a fração acima e vou multiplicar pelo inverso da que está aqui abaixo. No caso, o inverso será 11 sobre 4. Então aqui, ó, colocar as setas, repete. E aqui eu vou fazer, ó, o inverso da fração que está dividindo. Vamos fazer a multiplicação. Vamos obter aqui 2 que multiplica 11, 22 sobre 5 vezes 4. Isso vai resultar em 20. Poderia dividir 2 por 2 e 4 por 2, mas essa simplificação ela é ideal quando os números são iguais, porque aí facilita. Vamos à divisão aqui por 2, porque temos aqui dois números pares, e aqui é possível fazer essa divisão. No caso aqui, 22 dividido por 2 dá 11. 20 dividido por 2, 10. Chegamos aqui ao resultado da questão 2. 11 sobre 10, alternativa correta, letra C. Então, gente, era isso aí. Vamos partir agora para a nossa aula 18, sobre frações mistas ou impróprias, também conhecida como frações compostas. As frações impróprias possuem numerador com valor absoluto maior que a do seu denominador, ou seja, o número que está acima da fração, no caso aí o numerador, é maior que o que está abaixo na fração, que é o denominador. A fração 7 sobre 3 é um exemplo de fração imprópria. Ela está na sua forma imprópria. Vamos mostrar ela na forma mista e ver como é que a gente faz esse cálculo. Esse exemplo aqui. Está aqui 7 sobre 3 igual a 2, 1/3. 2 inteiros e 1/3. Para deixar nessa forma mista, vocês vão fazer o seguinte. Note que 7 dá para dividir por 3. Em 7, quantas vezes eu tenho 3? Vou repetir aqui novamente. 7 sobre 3. 7 dividido por 3 dá igual a 2. E vai sobrar 1. E você repete aqui o 3 que está na parte aqui debaixo da fração. Então, 7 dividido por 3 dá 2 e vai sobrar 1. Então, nós temos aqui a nossa fração na sua forma mista. Forma mista. E essa forma mista também é conhecida como forma composta da fração. Outra situação aqui para a gente entender e fixar bem essa parte aí em relação a frações mistas e compostas. Aqui na próxima fração, nós temos 16 sobre 5. Em 16, quantas vezes eu tenho o número 5? No caso, uma divisão. 16 por 5 dá igual a 3. E vai sobrar 1. No caso aqui, eu vou só completar com o 5. Vou dar mais um exemplo aqui só para ilustrar. Em relação a frações compostas, ou mistas, como queira chamar. Note que aqui nós temos
3 inteiros e 2 sétimos. Como é que eu transformo isso aqui numa fração imprópria? Basta você multiplicar aqui, ó. Multiplica 7 vezes 3, 21, mais 2 sobre 7. Chegamos ao resultado 23. Deixa eu só ajeitar aqui a letra. A letra não, o número na verdade. 23 sobre 7. Note que aqui, se você dividir 23 por 7, dá igual a 3 inteiros. 3 vezes 7, 21. E vai sobrar 2. No caso, fica 2 sobre 7. Então, as frações mistas e compostas, ou compostas, mas pode ser colocada também na sua forma imprópria. E agora vamos ver a parte em relação às operações básicas. É importante a gente entender que quando a gente trabalha com frações mistas ou impróprias, eu vou falar direto aqui mais na mista e ou composta, porque as impróprias dá para fazer o cálculo normalmente. Em relação às frações compostas, a gente não podemos fazer nada enquanto não transformar ela em frações impróprias. Para efetuar as operações entre frações mistas, ou seja, mistas ou impróprias, ou compostas, é necessário deixar na forma imprópria, A sobre B, ou seja, a forma de fração normal. Com A maior que B, claro, né, porque o numerador tem que ser maior que o denominador para ser uma fração imprópria. E B tem que ser diferente de zero para não acontecer aquela indeterminação que ocorre com a divisão por zero. Vamos ao exemplo aqui. Para a gente efetuar essa operação básica aqui de soma, primeiramente a gente tem que transformar essas frações compostas em frações impróprias. No caso, eu vou multiplicar aqui 5 vezes 2. Vou até colocar aqui 5 vezes 2 mais 3, que é o número que está aqui acima, sobre 5. Mais 4 que multiplica 2. 4 que multiplica 2 mais 1 sobre 4. Veja que aqui eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos efetuar a multiplicação, para depois somar, é claro, porque aqui vem das regras das expressões. Primeiro se resolve multiplicação e divisão, para depois soma ou subtração. Para o caso aqui, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3, 13 sobre 5. Mais 4 vezes 2 dá 8. Mais 1, 9. Repete aqui o 4. Aqui nós temos as duas frações que a gente vai poder efetuar agora as operações básicas. Vou repetir elas aqui novamente para a gente prosseguir. 13 sobre 5. Vamos somar com 9 sobre 4. Eu gosto sempre de enfatizar que aqui nós precisamos fazer o mínimo, o MMC. Para o nível de sexto ano, eu proponho colocar o conjunto dos múltiplos de cada um. Começar pelo menor, que é o 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E depois vamos localizar em relação ao menor múltiplo, como entre 4 e 5. Os múltiplos de 5 vão variando aqui de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. São conjuntos infinitos. Note que aqui nós temos o menor múltiplo comum
entre 4 e 5 é o 20. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, e vamos efetuar nossas operações básicas em relação a essas frações. 20 dividido por 5, isso vai resultar em 4. 4 vai multiplicar o número que está acima. Então, veja a sequência. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, aqui eu vou ter 13 vezes 4. Mais 20 dividido por 4, que dá igual a 5. 5 que multiplica 9, ou 9 vezes 5. A ordem aqui não vai mudar. Agora é só efetuar essas multiplicações aqui acima. Se precisar, a gente vai fazer uma simplificação no final. 13 vezes 4. 13 4 vezes dá 13, mais 13, 26. 26 mais 26, 52. Se tiver dificuldade, vocês fazem a conta ao lado aí para não errar. Mais 9 vezes 5, 45. Sobre 20, aqui vamos ter uma soma que resultará em 52 com 45, 97. 97 sobre 20. Aqui não existe nenhum número que divida 97 e 20 ao mesmo tempo. Chegamos ao resultado final em relação ao nosso exemplo. Só mais um exemplo aqui para encerrar e partir para a atividade que vocês vão fazer hoje. Uma divisão. Como eu já falei, as operações básicas entre frações compostas não é possível. Primeiramente tem que transformar em frações impróprias. No caso aqui eu vou ter, deixa eu aproveitar aqui, 3 que multiplica 1 dá 3, mais 2 sobre 3. 6 que multiplica 2 dá igual a 12, mais 5 sobre 6. Nota aí como foi feita a multiplicação. 3 vezes 1 é 3, mais 2. 6 que multiplica 2 dá 12, mais o número que está aqui acima, 5. Dá só uma organizada aqui. Somando aqui em cima eu vou ter 5 sobre 3. Somando aqui eu tenho 12 com 5, 17 sobre 6. Veja que aqui nós temos frações na forma simples. E prossegue do mesmo modo que a gente fez aí na atividade 17, que foi a atividade da semana passada. Lembrando que toda vez que aparecer frações mistas, vocês vão ter que fazer a transformação dela em frações simples ou impróprias no caso. Repete a fração que está aqui acima. 5 sobre 3, que multiplica pelo inverso da que está dividindo aqui abaixo. 17 sobre 6. Ou seja, o inverso será 6 sobre 17. Vamos fazer essa multiplicação. Para esse caso aqui, dá para a gente fazer uma divisão para facilitar nossas contas. 6 e 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui vai resultar em apenas 5 que multiplica 2 dá igual a 10. 1 que multiplica 17 vai dar igual a 17. Então chegamos aqui a um resultado fazendo a simplificação. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido que frações mistas ou compostas, elas devem ser colocadas na sua forma simples ou na forma imprópria
para poder efetuar as operações, tanto para adição como para subtração, multiplicação e divisão. Ok? Vamos à nossa atividade aqui de hoje. Tá aí, vocês calcular o valor dessa expressão. Lembrando que vocês vão ter que colocar na forma em relação à forma simples para o caso aí dessas frações, para depois efetuar essa diferença entre frações. A questão 2, separei aqui para ficar um espaço bem legal para a próxima correção. Também coloquei uma expressão, só que aqui vocês vão multiplicar. Lembrando que vocês vão ter que fazer a transformação dessas frações compostas em frações impróprias ou simples, como queira chamar. Tá ok? Então essa foi a nossa aula. Espero que tenha compreendido. E agora eu posso deixar um recadinho para vocês aí que a atividade estará na plataforma daqui a pouquinho para vocês resolverem a atividade 18. Então, até a nossa próxima aula.